Queria convidar vocês para já abrir suas Bíblias. Quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, baseado no texto que está no Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17. É uma passagem muito conhecida, bem famosa até, bem marcante. Enquanto vocês estão aí abrindo suas Bíblias, não perca a oportunidade de cumprimentar a pessoa que está do seu lado aí também. Se você não falou com ela direito ainda, dá um oi, dá um sorriso, dá uma boa noite. Se você não sabe o nome, já pergunta, se apresenta. Nós somos uma família, então é muito bom a gente estar se conhecendo cada vez mais. Sempre bom ter essa oportunidade. João capítulo 17, a partir do verso 11. Eu vou começar a ler da segunda parte do versículo 11. Amém? Acharam aí? Amém. Vocês são ligeiros, hein? Ou é porque no celular fica mais fácil? Eu tô ligado. Mas tá bom. Vamos lá. João capítulo 17, a partir da segunda parte do versículo 11, diz o seguinte: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas, agora, vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Jesus, por ter acesso a ela, por termos a liberdade de ler a tua palavra, de buscar o Senhor através da tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fala conosco. Podemos ouvir a tua voz através da leitura da tua palavra. Obrigado, Jesus. Oramos para que nessa noite possamos sair daqui diferentes da forma que nós chegamos, mais conscientes dos nossos papéis, mais conscientes, entendendo quão importante é ser um com o Senhor e sermos um como igreja. Oramos, Pai, para que essa palavra entre os nossos corações como uma boa semente entra numa boa terra, e que essa semente, Pai, que é a tua palavra, possa germinar nos nossos corações, crescer e dar muitos frutos. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Que amém bonito. Muito bem, muito bom ouvir isso. Gente, todo ser humano, nas suas relações humanas no geral, sempre tem uma relação ali, de uma via de mão dupla. Sempre todos nós assumimos responsabilidades em vias de mão dupla, em qualquer coisa que nós assumimos na nossa vida. Como, por exemplo, uma amizade, simplesmente. Quando a gente começa uma amizade com alguém, a gente não pode começar simplesmente por interesse. Eu quero sugar essa pessoa, tudo que ela pode me oferecer, sem pensar naquilo que eu também ofereço a ela. Uma forma sempre mútua, uma via de mão dupla dentro de uma amizade. No casamento, a mesma coisa. Um relacionamento que começa ali
claro, com uma segunda intenção, normalmente ali no namoro, numa amizade que já começa com uma segunda intenção, não no sentido negativo ou pejorativo, mas realmente com a intenção de construir uma família, de se casar e tudo mais. Num casamento, é sempre também uma via de mão dupla. Existem os papéis que são claros ali para o homem, para a mulher, biblicamente, socialmente, nós vemos os papéis que cada um tem. Então, dentro de um relacionamento, cada um assume as suas responsabilidades. Isso também vai afora na sociedade, qualquer outro tipo de relação que nós podemos ter. Como, por exemplo, uma sociedade entre empreendedores, empresários, quando se assume ali um novo negócio, com mais de uma pessoa como proprietário ou como sócios ali, realmente acontece também essa via de mão dupla, onde um assume algumas responsabilidades, outro assume outras responsabilidades. Porque se as responsabilidades não forem claras, alguma coisa vai dar ruim, vai dar errado no meio do caminho. As responsabilidades que não são claras, elas são perdidas no meio do caminho. Outro exemplo também desse tipo de relação de via de mão dupla: um médico e um paciente. Se você chega até o médico, é porque você viu uma necessidade disso. O médico muito provavelmente não vai bater na porta da sua casa e perguntar: ô João, você está bem aí? Está precisando do meu serviço? Está tranquilo então, vou para casa, vou voltar para o hospital. Não é assim que acontece. A gente vai até o médico e, a partir disso aí, entendendo que o paciente precisa de algo, o médico passa para ele ali uma receita, passa ali os direcionamentos, e só vai dar certo, só vai funcionar se o paciente colocar em prática aquilo que foi passado a ele. Outro exemplo também é do nutricionista. Nossa, quanta gente já se frustrou com o nutricionista, mas não por culpa do nutricionista, não por culpa do profissional, que chegou lá no profissional, foi super bem atendido, teve ali todos uns exames que foram passados, aí o nutricionista foi lá e passou toda uma receita: olha, você deve comer isso, 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 não deve comer isso, 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 evita isso aqui, come isso aqui é bom para você, isso aqui não é bom para você. Aí chega lá na revisão, não mudou nada. Doutor, não deu certo não. Porque não deu certo, não funcionou e tudo mais. Aí vem a grande pergunta: beleza, você fez tudo que eu te falei? Mais ou menos, né? Mais ou menos ali, uma coisa assim, uma coisa não. Por que não dá certo? Porque não foi feito aquilo que se assumiu como responsabilidade. A vida é assim em vários aspectos da nossa vida social e como um todo. E nós, como igreja, também precisamos entender a nossa responsabilidade. A responsabilidade que nós assumimos sendo igreja. Quem que estava no culto de quarta-feira? Beleza. Quem estava aqui hoje pela manhã? Amém. Quem estava aqui agora no Now, às 17 horas? E quem estava aqui quarta, domingo de manhã, domingo à tarde está aqui agora? Eu acho que Deus quer falar com a gente alguma coisa, porque a gente vai ter que continuar nesse mesmo tema, nesse mesmo assunto, entendendo qual que é o papel da igreja, qual que é a responsabilidade da igreja. É algo que hoje à tarde, meu irmão o Isaac, teve o privilégio de pregar para os jovens no culto do Now, no Now mesmo, né? E ele trouxe uma palavra justamente voltada para esse assunto. E também nisso que eu quero compartilhar com vocês, baseado nesse texto que nós entendemos, justamente as responsabilidades ou os papéis que a igreja tem com relação ao mundo. No texto que nós lemos aqui, é justamente o momento em que Jesus, o Deus encarnado, o próprio Deus em forma de homem, conversa com seu Pai, com Deus Pai, né? Então é ali uma comunicação bem interessante. Essa passagem sempre me intrigou muito, sempre me deixou muito interessado, porque é Jesus conversando com o Pai, Jesus conversando com Deus. E algo muito interessante é que nessa conversa, Jesus ele esclarece aquilo que ele veio fazer na terra. Jesus esclarece para que Deus, o seu Pai, o enviou para a terra, e também esclarece muito o nosso papel como igreja. Esclarece muito o para que Jesus nos enviou como igreja. E esse é um detalhe extremamente importante para nós entendermos e termos claro no nosso entendimento, porque quando nós sabemos o nosso papel, sabemos o que devemos fazer, fica tudo mais claro. Mas saber fazer é muito fácil até, muito fácil saber. É fácil saber que tem que se alimentar bem,
É fácil saber que tem que tomar ali média de 2 litros de água por dia. Vai perguntar quem faz, né? Então, aqui além de esclarecer um pouco mais a respeito desse papel que nós temos como igreja, eu gostaria também de incentivá-los a viver isso de forma bem, realmente clara e bem intensa a partir de hoje. Então, eu queria começar justamente com esse tema. Qual que é o papel da igreja com relação ao mundo? Entendendo sempre que a igreja sempre vai ter 2 direções de relacionamento com o mundo. Primeiro, é tendo sempre o cuidado para não nos moldarmos aquilo que vem de fora, e também o cuidado de não nos ausentarmos do mundo, tentando não nos sujarmos com ele. Nós vamos falar sobre isso. Então, vamos lá. Primeiramente, aqui no versículo 15, o primeiro ponto vai estar baseado nisso, que nós vamos ler aqui no versículo 15 mais uma vez. Quero recapitular com vocês. Diz assim: Jesus diz para Deus, tá? Sempre bom alinhar esse detalhe. É Jesus falando com Deus. Ele diz o seguinte: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Primeiro ponto, primeira coisa que eu acredito que seja o primeiro papel da igreja com relação ao mundo, é nos guardar da influência. Eu acredito que esse mal que está dizendo aqui não tem necessariamente a ver apenas com aqueles ataques, as perseguições. Isso com certeza é um detalhe em que Jesus está falando aqui, pedindo a Deus para que os guarde, para que nos guarde como igreja, com certeza. Mas além disso, algo muito importante é nos mantermos guardados das influências que o mundo pode nos trazer. E aqui eu falo sim, igreja como a igreja semear, com certeza, a igreja semear, como uma instituição religiosa, sim, tem que ter o cuidado de não se influenciar com as culturas que o mundo prega, com o que a modernidade está falando. Temos que ter esse cuidado, com toda certeza. Mas nós, como igreja de Cristo, a igreja realmente mundial, a igreja que Deus nos... Não é uma igreja mundial, aquela lá não, tá? Universal, eu ia falar universal também, tem igreja com esse nome. Mas a igreja de Deus na terra, a noiva de Cristo, aquela que está se preparando para a volta de Jesus, nós temos que ter um cuidado muito grande para não nos influenciarmos, não nos amoldarmos com aquilo que o mundo nos prega diariamente. Uma das formas de nós fazermos isso, que vamos falar um pouco disso também, é conhecendo mais sobre a palavra, conhecendo mais sobre aquilo que o Senhor quer nos falar todos os dias. Porque, como eu falei, o mundo está pregando para a gente o tempo todo. Você pode não reparar isso, mas o mundo está pregando para você todo santo dia. E se você pegar no seu celular o tempo de uso, lá nos seus ajustes, lá nos detalhes, nas configurações, tempo de uso, você vai saber quem é o pregador que está mais influente na sua vida. Se é o TikTok, se é o Instagram, se é o YouTube, dependendo do que você está assistindo no YouTube, se é um jogo, ou sei lá o que é que você faz no seu celular. Então, o mundo está pregando para a gente o tempo inteiro. E se você depende simplesmente de uma pregação de domingo à noite para ser alimentado da palavra, você está ruim das pernas, você está mal demais. Porque se for competir com aquilo que o mundo está pregando para você, e aquilo que eu, ou algum pastor, ou que a igreja está pregando para você, você nunca vai estar preparado o suficiente para se guardar da influência que o mundo tem na sua vida. Isso é muito complexo, é bem complicado a gente ter esse cuidado todos os dias. Eu sei que é um cuidado que realmente a gente precisa ter, até mesmo em outra passagem, Romanos capítulo 12, verso 2, também uma passagem muito conhecida, vai dizer que nós não devemos nos amoldar a esse mundo, não amoldar a esse século, mas sim transformar as nossas mentes de acordo com aquilo realmente que nós devemos. Não nos conformeis com esse século, mas transformai-os a renovação das vossas mentes, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quem quer viver a vontade de Deus na sua vida? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus por isso. E como que a gente faz isso? Não nos amoldando com esse mundo. A nossa vontade, ela sobressai muitas vezes do que a vontade de Deus nas nossas vidas, porque a gente se deixa influenciar com aquilo que vem do mundo. Eu estou falando aqui de forma bem generalizada, igreja como instituição, igreja como eu, você como igreja, nós juntos. Porque a gente só é igreja junto, tá? Outro detalhe muito importante, a gente só consegue ser igreja junto. Um braço sozinho andando ali, tipo família Adams, não é um corpo, é uma mão sozinha. Então, um crente sozinho não é igreja.
mas em comunhão é a igreja. Tá? Então, isso é muito importante alinharmos também. Então, esse detalhe é de extrema importância. Nós devemos todos os dias nos guardar, nos proteger das influências que o mundo vai estar nos pregando o tempo todo. A gente tem que, sim, servir no mundo, viver no mundo, que foi aqui que o Senhor nos plantou, foi aqui que Deus nos colocou, e Jesus, inclusive, detalha isso. Eu não quero tirar eles do mundo, só quero guardá-los do mal. É isso que Jesus pede para Deus. Então, quando a gente fala de não se influenciar com aquilo que o mundo prega, não quer dizer que eu tenho que me ausentar do mundo. Esse é um grande erro que a igreja já cometeu muitas vezes. Graças a Deus, hoje nós temos vivido de forma muito mais tranquila com relação a isso. Mas muitas vezes a própria igreja afastou as pessoas que estão ali ansiando, necessitando de Jesus, por causa dessa ausência na sociedade. Então é de extrema importância nós estarmos presentes onde a gente foi colocado, onde Deus nos colocou. Se você estuda numa escola específica, foi porque Deus te colocou ali. Se você faz uma faculdade específica, foi porque Deus te colocou ali. Se você trabalha num lugar específico, mesmo você não gostando de lá, foi porque Deus te colocou ali. E a partir disso, a gente tem que entender que estar ali não deve ser uma desculpa de me influenciar com o meio, mas pelo contrário, eu fazer parte daquele meio sem me influenciar, e sim, dando a iniciativa de influenciar aquele meio. É difícil, todo mundo sabe que é difícil, todo crente sabe que é difícil. Dentro da sua casa, de repente, onde não tem princípios cristãos, onde você está aqui buscando, talvez você é um jovem que está buscando experimentar mais de Deus, conhecer mais da palavra, ter uma nova vida em Cristo, mas na sua casa os seus pais não querem isso, os seus irmãos não querem isso. É um grande desafio, mas esse é o desafio da vida cristã. E o próprio Jesus, poucos capítulos antes do que a gente está lendo aqui, Jesus fala: no mundo tereis aflições. O negócio vai ser complicado, não vai ser fácil, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém por isso? Glória a Deus, por isso você pode dar um glória a Deus? Jesus venceu o mundo, e isso nos deve dar muita esperança, porque é exatamente isso que ele fala. Cara, não vai ser fácil, como também não foi para mim. Inclusive no próprio texto também vai falar que depois que Jesus nos passou a palavra, nos ensinou sobre a palavra, o mundo passou a nos odiar. Eu vou perguntar aqui, quero só ter um parâmetro, fazer uma pesquisa, tá? IBGE aqui, alguma coisa desse, sim, tá? Vamos lá. Quem aqui já se sentiu odiado simplesmente por ser crente na vida? Tem gente que levantou 2 mãos aí. Muito bem. Fique feliz por isso. Fique muito feliz por isso. Tá? A palavra vai nos mostrar que benditos são, bem-aventurados, são felizes devem ser aqueles que são perseguidos pela palavra, ou até odiados porque tem a palavra, porque tem Jesus. Então o mundo mesmo vai nos odiar automaticamente, sendo que a gente vai viver alguma coisa diferente. Quando a gente prega alguma coisa diferente do mundo, o mundo automaticamente nos odeia, nos separa, nos cancela, nos odeia de alguma forma. E a gente não tem que ter medo disso, muito pelo contrário. Isso deve gerar em nós uma inconformação de sentido mais positivo possível, porque aqueles que se conformam com o mundo se amoldam a ele, se influenciam por ele, mas aqueles que se inconformam com aquilo que o mundo está pregando, com aquilo que o mundo está falando, faz a diferença. Então nós devemos gerar isso em nós, essa inconformação com aquilo que a gente vê de comum no mundo, que é aquilo que o mundo prega normalmente, não simplesmente aceitar aquilo que o mundo está falando. É muito fácil simplesmente aceitar o que o mundo está pregando, o que o senso comum está dizendo, o que o politicamente correto fala e prega. É muito fácil, é fácil para todo mundo fazer isso, se acomodar e falar: não, é isso mesmo, está tudo certo. Estão falando disso? A família brasileira, a família tradicional, estão querendo quebrar isso? Não tem nada com isso, está suave aqui, estou eu no meu lugar. Então, independente de qual for a guerra que esteja sendo traçada aí, ou que esteja sendo realmente uma briga que o tempo todo acaba sendo a igreja com o mundo com a igreja, mas no sentido mais espiritual realmente. A igreja não deve ficar ali condenando aqueles que devem realmente desejar estar aqui dentro, que tem sido realmente uma coisa que nós temos ouvido o tempo todo aqui na igreja. O papel da nossa igreja não é condenar o salvo, mas correr atrás
para salvar o perdido. Esse é o nosso papel como igreja. E a gente só consegue fazer isso de forma plena, de forma genuína, cumprir nosso papel como igreja, quando a gente não se deixa influenciar com aquilo que o mundo está fazendo, com aquilo que o mundo está pregando. Então aqui, quando Jesus ele quer nos proteger do mundo, Ele não quer nos distanciar dele, Ele quer nos proteger das influências dele. Se não fosse para isso, Jesus teria nos tirado da terra no momento que Ele voltou para os céus. Estaria todo mundo lá, de boa com Jesus já. Mas não era esse o desejo dele, não era esse o propósito de Jesus para nós, não era esse o propósito de Jesus para a sua igreja. Então, como igreja, nosso papel é não nos deixar influenciar e passar a influenciar de certa forma também. Amém? Amém. Vocês estão me acompanhando, gente? Estão acordados aí? Amém. O segundo ponto, a segunda coisa que eu entendo que é extremamente importante para cumprirmos esse papel, o segundo papel que a igreja tem com relação ao mundo, é de viver na verdade. Viver na verdade. Aqui no verso 17, vai dizer assim, Jesus falando mais uma vez com o Pai: santifica-os na verdade. A minha opinião é a verdade. É o que a palavra está dizendo? Quem está com a Bíblia aberta aí, gente? Acompanha comigo aí na moral, por favor. Versículo 17: santifica-os na verdade. A minha opinião que é a verdade. É isso que está dizendo? O que está falando, gente? A tua palavra é a verdade. Muito bom, muito importante. Quando a gente entende que a gente tem que viver na verdade para cumprir um papel que a igreja tem, a verdade está muito aqui, está bem clara, está super acessível na nossa frente. Eu sempre gosto de orar com relação a isso, agradecendo a Deus pelo privilégio que nós temos de acessar a palavra. A gente tem no celular em dezenas, centenas, milhares de versões bíblicas que a gente quiser. Um aplicativo só tem versão em português, inglês, espanhol, italiano, sei lá, até em grego tem. Se você quiser lá, o aplicativo de Bíblia em grego, você consegue. Para os seminaristas aí que estão estudando grego, faz o teste, lê a Bíblia em grego agora, quero ver, muito maneiro. Então assim, a Bíblia está acessível para a gente, ou seja, a verdade está na nossa cara. Hoje em dia, na nossa geração, vem sendo muito batido o que é verdade e o que não é. É a geração da fake news, né? A gente nunca sabe em que link que a gente pode clicar quando aparece no Instagram, quando aparece lá uma propaganda. Maneiro isso aqui, cara, vou comprar. O algoritmo mandou para você, vou clicar aqui, vou comprar. Que medo que dá, meu Deus. Será que é fake news isso aqui? Será que é vírus? Será que eu vou comprar um iPhone e vai chegar um pedaço de pedra para mim? Então, a gente vive lutando com as mentiras que o mundo está mostrando para a gente. Na internet, no trabalho, onde quer que você vá, tem alguma mentira sendo pregada, tem alguma fake news sendo falada. Então, nosso desafio é viver na verdade. A palavra de Deus é a verdade, conhecendo mais a respeito dela, nos alimentando dela, buscando conhecê-la de forma mais profunda. Nós vivemos na verdade. E mais um pouco antes também, alguns versículos, capítulos antes, Jesus vai falar, eu quero até ler essa passagem com vocês, é uma passagem muito conhecida, mas eu quero contextualizar, né, os outros versículos que vêm antes. Abre na sua Bíblia comigo, João capítulo 14, versículo 1. É um versículo que, uma das passagens aqui realmente é muito conhecida, quase todo mundo que é crente aí há um tempinho já sabe de cabeça isso aqui, já sabe de cor, sabe decorado. Mas eu quero ler do versículo 1 ao 6 com vocês. Diz o seguinte, João capítulo 14, do verso 1 ao 6. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí vem lá Tomé, né? Tinha que ser Tomé, meteu uma dessa, falou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Então Tomé estava ali duvidando. Jesus falou: vocês conhecem o caminho. Jesus estava falando: que caminho é esse, cara? Não sabe que caminho que você está falando? Aí Jesus vai e fala essa frase, esse versículo icônico, muita gente já conhece.
Vamos lá, quem sabe de cabeça aí? Jesus disse: eu sou, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa passagem é muito conhecida, muito bom, que bonito o coro, né? Ficou bem legal, ficou bem bonito. Então, mais uma vez, a gente sabe onde que a verdade está. Além de enxergarmos que a própria palavra é a verdade, a gente vê que a palavra, o verbo que se fez carne, ele é a verdade. Amém? Jesus, ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida que existe. Jesus aqui não fala falando, eu sou um dos caminhos. Foi isso que a Bíblia disse? Foi, gente? Então, quando aqui tem aquele ditado que fala, todos os caminhos levam a Deus, é verdade isso? Fake news. Tá aí, ó. Mentira. Assim, ó, pode estar no próximo jornal. Fake news. Nem todos os caminhos levam a Deus, só um. Uma boa aí, manchete. Então, gente, a verdade é essa. Caminho só existe um e verdade também. Só existe uma. Essa mentira que a igreja não, né? Que o mundo quer pregar, que existem várias verdades. Existe a minha verdade, existe a sua verdade. Cada um que respeite a sua verdade aí, que está tudo certo. Assim a gente evita os conflitos. Isso aí é simplesmente comodismo que muitos acabam assumindo, aceitando. Mas verdade só existe uma. E qualquer coisa fora da verdade é mentira. Fake news. Esse é um detalhe, é um ponto extremamente importante para nós como igreja nos atentarmos. Viver na verdade é isso. Conhecer a palavra, saber o que ela diz e nos basear nossa vida, nosso estilo de vida, nossa conduta de acordo com aquilo que a palavra está dizendo, de acordo com aquilo que a verdade está nos dizendo. É isso que a Bíblia diz, é isso que o Jesus aqui está falando com o Pai. Isso deve ser algo para nós rotineiro. Se a Bíblia não está na sua rotina, quer dizer que a verdade também não está. Se sua vida com Jesus, se sua intimidade com Cristo não está na sua rotina, quer dizer que a verdade também não está, e que você está vivendo uma mentira. Você pode não gostar disso, não querer assumir isso para você, porque você vai ficar triste. Estou vivendo uma mentira, que loucura é essa? Mas é o fato. Se você não vive em Cristo, na verdade nem viver você vive, porque vida só vem dele. Você está no máximo sobrevivendo, porque a vida a gente só encontra em um lugar, a verdade a gente só encontra em um lugar, e não é na opinião do seu vizinho, e não é na opinião das pessoas que você segue no Instagram. A verdade vem de Deus, a verdade vem da palavra de Deus, e a verdade é uma pessoa. A verdade é única e exclusivamente a pessoa de Jesus. E é Ele que nós devemos seguir todos os dias, imitar todos os dias, que assim a gente vive de verdade, a gente segue no caminho certo de verdade, e a gente vive realmente a verdade que nos é proposta a viver. Então aqui Jesus fala justamente que a verdade nos santifica, santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. Então a verdade nos santifica, a verdade inclusive está totalmente conectado, esse fato de viver na verdade está completamente conectado com o primeiro ponto que eu citei, que nos proteger da influência. A gente só consegue se proteger daquilo que vem do mal, aquilo que vem da influência maligna ou do mundo, quando a gente tem noção do que é verdade. Porque eu sei que muitos aqui, se eu não tivesse brincado com aquele fato lá, aquela palhaçada de todos os caminhos levam a Deus, muitos provavelmente vão até achar, deve estar na Bíblia isso, está na Bíblia, certeza, só não sei aonde, mas está lá, em algum lugar. Tem até uns vídeos na internet hoje que estão estourados, né? Tipo assim, chegando na igreja, entrevistando, essa frase aqui está na Bíblia ou não? Aí o pessoal fica lá brincando. Quanta gente que cai em pegadinha dessa, né? Aquela, diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Está na Bíblia? Tem gente ficando com dúvida. Por que está com dúvida? Talvez porque eu não conheço, é verdade. Olha aí. Mas, gente, não está na Bíblia não, tá? Só para vocês saberem. Não está na Bíblia. O princípio até faz sentido. Até podemos considerar que é um princípio ali que tem na Bíblia. Mas essa frase não. Diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Não está na Bíblia não, tá? Só para deixar claro aqui. Tem muitos outros exemplos que a gente pode citar disso aqui, que gente fala e cita como se fosse um versículo, verso de mim mesmo aqui, segundo eu mesmo. Então, disso tem muito, o tempo todo. Por isso que é importante a gente se basear nisso aqui,
ler isso aqui, se alimentar disso, que aí sim, a gente vive na verdade. Amém? Amém. Terceiro, lembrando, né, que como eu falei, nós temos duas direções de relacionamento com o mundo. Primeiro, ali não nos influenciando com ele, vivendo nele sem ser influenciado. E segundo também, impactando esse mundo, pregando, evangelizando. E aí chega o nosso terceiro ponto. Eu queria ler com vocês mais uma vez, a partir do verso 18, do capítulo 17 que nós lemos. A partir do versículo 18, vai dizer o seguinte: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Só até aí mesmo. Entendeu? Então, do versículo 18 até a primeira partezinha ali do versículo 21. O que esse texto está dizendo? Que nós temos a responsabilidade aqui de viver aquilo que Jesus nos enviou para fazer. E o que ele nos enviou para fazer? Primeiro aqui, por meio da palavra que eles falarem. Então Jesus está falando que não está pedindo simplesmente por aqueles que estavam ouvindo ele ali. Jesus estava pedindo a Deus para guardar, para santificar, para cuidar das pessoas simplesmente que estavam vivendo no tempo dele, que estavam ouvindo as pregações dele ali pessoalmente, mas também estava pedindo a Deus para guardar, para cobrir a vida daqueles que ouviriam a palavra a partir daqueles que ouviram de início. Então o que eu entendo com isso aqui? Nosso papel também como igreja é ser testemunho. O terceiro papel que eu enxergo, que Deus nos mostra como igreja, que essa palavra está nos mostrando, é de sermos testemunhas. Porque as pessoas só poderiam ouvir a respeito daquilo que Jesus fez quando outras pessoas contassem. Você só vai conseguir mostrar para as pessoas ao seu redor aquilo que Jesus fez em você se você contar para elas. Não necessariamente com palavras. Com palavras é bom, com certeza é essencial, mas não necessariamente com palavras, com suas atitudes, com seu comportamento. Assim você também mostra aquilo que Jesus fez na sua vida. Ser testemunha é um papel essencial da igreja. Igreja que não mostra que é igreja onde quer que esteja, até rimou, sem querer. Igreja, até esqueci o que eu falei aqui. Enfim, a igreja que não é testemunha, em qualquer lugar, não está sendo igreja direito. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Tem gente que é aquele crente chuchu, né? Que falam que onde quer que esteja, tem o gosto daquele lugar. Eu acho que é chuchu que fala, né? Chuchu, é isso mesmo. Eu não conheço muito essas coisas, não como muito esse negócio não. Então, mas eu acho que é isso, crente chuchu que fala. Então estou aqui, tenho a carinha daqui, tenho a personalidade daqui. Todo meu trabalho, falo igual todo mundo, ajo igual todo mundo. O pessoal fala besteira, eu falo também. Se eu estou na academia, todo mundo fala de um jeito, eu me comporto igual todo mundo. Estou jogando a peladinha ali com a galera, todo mundo fala as mesmas coisas, vou fazer também. Estou na igreja, aleluia. Glória a Deus, vou aqui adorar o Senhor, cantando, lendo a letrinha do louvor no telão, aleluia. É o crente chuchu, né? Tá aqui na igreja, tá sendo crente. Tá lá fora, tá vestindo uma máscara. Vai saber que máscara que é essa que você está vestindo agora. Então, a grande importância de ser testemunha é que primeiro nessa parte de compartilhar aquilo que a gente ouviu, compartilhar com os outros aquilo que a gente está vivendo, para que todo mundo realmente saiba e para que essa palavra seja propagada, porque a gente só recebeu aquilo que nós temos hoje, nós só nascemos de novo, só tivemos esse privilégio de nascer de novo em Jesus, porque foi chegado a nós essa palavra, foi chegado a nós. Foi responsabilidade daqueles que vieram antes de nós, que eles cumpriram. Agora cabe a nós continuar compartilhando disso, dando continuidade a toda a palavra que é pregada. Eu ouvi recentemente, nem me lembro de onde, quem foi que falou exatamente, dizendo que o evangelho só dura uma geração. Eu falei, como assim, cara? Como que o evangelho só dura uma geração? Tá tantas gerações aí já? Exatamente.
só está de geração em geração, porque a geração que passou, que foi antes da nossa, fez um bom papel, cumpriu o seu papel, fez um bom trabalho. Se a gente não fizer o nosso papel de compartilhar aquilo que nós ouvimos, o evangelho acaba na gente. Claro, sempre vai ter alguém pregando em algum lugar, mas a gente vai olhar para a Europa, por exemplo, uma nação que viveu grandes avivamentos no passado, hoje experimenta uma frieza espiritual absurda. Por quê? Porque as gerações passadas não cumpriram o seu papel de serem testemunhas onde estavam. Tenho certeza que não é isso que você, igreja, quer viver. Eu tenho certeza que você, igreja, não quer que os seus filhos passem por isso, que as gerações depois da sua passem por isso. Então nós temos uma responsabilidade de cuidar da geração que nós temos hoje e também de preparar uma geração que vem. A gente só consegue fazer isso, preparar esse caminho, mostrar Jesus e cumprir nosso papel como igreja quando a gente compartilha aquilo que a gente ouviu. E além disso, também nos mantendo unidos, porque Jesus vai continuar falando, né? E como, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Essa palavra também é muito poderosa, porque Jesus não fala que simplesmente, a galera vai andar junto, a galera vai ser sempre muito parecida, muito bom, show, vai todo mundo falar igual, todo mundo vai falar aquele idioma ali do evangeliquez, né? Glória a Deus, graça e paz, irmão, vaso, como está na manhã de hoje, abençoado? Não necessariamente assim, né? Não precisa disso. A gente não precisa ficar, né, esse personagem o tempo todo. Não é isso. Mas é nos manter unidos com um só coração, com um só entendimento de propósito. Cara, como que é legal, o Isaac estava falando sobre isso aqui, eu acho muito maneiro também, dá atenção a isso. Olha quanta gente diferente tem aqui dentro, cara. Quanta gente diferente. Cores, jeitos, gostos. Cara, tudo tem diferente aqui. Se você olhar para a pessoa da fileira que está no seu lado aí, vai ter um monte de gente diferente de você. Em vários sentidos. Vários sentidos. Se você for parar para trocar ideia aqui no final, chegar no Now ali, vou tomar um cafezinho, legal. Vou chegar ali e começar a conhecer algumas pessoas. Você vai ver como as pessoas são diferentes de você. E ainda assim, é possível viver junto. É difícil às vezes? É claro que é. Tem pessoas que são diferentes demais da gente, e isso às vezes assusta, incomoda. Mas a unidade da igreja tem que ser independente disso. Independente dos gostos, das cores, ou de qualquer outra coisa. O que nos une não são os nossos gostos. O que nos une não são as nossas classes sociais. O que nos une são os nossos propósitos. O propósito de ser igreja. Isso é o que nos une. Isso é o que deve nos unir. E isso também é ser testemunha. Porque quando o mundo vê que a igreja está toda dispersa, está desunida, quem que vai querer fazer parte disso? Pensa, se um jogador caro, baita de um jogador, assim, dos top do mundo, ele vai querer entrar num time onde, o atacante está no gol, está tudo bagunçado, cada um está querendo atropelar o outro, está todo mundo desunido? Não, óbvio que não. Como que o mundo vai querer Jesus vendo a gente desunido? Tem umas falas também que são muito marcantes, são bem, trazem muita responsabilidade para a gente, nos comprometem muito, porque nós somos a Bíblia que o mundo vê. A Bíblia que o mundo lê é você. Primeiro contato com a Bíblia, o primeiro contato com Jesus é você, com as pessoas no seu trabalho, na sua escola, onde quer que você esteja, na sua família, que eu acredito que seja o seu alvo principal, é ganhar a sua família. São as pessoas que nós mais amamos, nossos familiares, irmãos, pais, mães. São as pessoas que nós mais amamos, e com certeza nós queremos elas conosco e com Jesus junto com a gente. Nós sabemos o quanto isso é precioso para nós, então nós queremos compartilhar isso. Mas e se você não está sendo uma boa Bíblia a ser lida na sua casa? Se você não está sendo uma boa testemunha, falando daquilo que você ouve e mostrando a unidade que você tem com a sua igreja, como que você quer que o mundo veja a igreja como uma vantagem ou como algo desejável? Não tem como. A igreja desunida mais afasta do que abraça.
A igreja que não prega também só afasta. Não tem como abraçar, não tem como agregar, se a gente não faz e é testemunha realmente onde quer que nós estejamos colocados. Então, eu não tenho como ser testemunha no seu trabalho. Eu não tenho como ser testemunha na sua escola, na sua faculdade, na sua família. Não tem como eu fazer isso por você. É um papel que nós, como igreja, vivemos em unidade, mas também individualmente, cada um na sua casa, cada um com a sua vida. Cumprimos também esse papel de ser testemunha, onde quer que nós estejamos colocados. Amém? Amém. E quarto, por último, para nós encerrarmos, o quarto papel que a igreja tem com relação ao mundo é justamente mostrar Cristo ao mundo. Tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, de realmente pregar, compartilhar daquilo que a gente ouviu anteriormente. A gente só consegue compartilhar aquilo que a gente sabe. Então, quando a gente compartilha a respeito de Jesus, é porque a gente experimentou isso antes. Mas mostrar Cristo ao mundo tem tudo a ver com tudo que a gente falou aqui. Junta tudo que a gente falou até agora e é esse o propósito final. Esse é o propósito final. Mostrar Jesus para o mundo. Mostrar Cristo para toda a humanidade. E no versículo 21 vai falar justamente disso. A fim de todos, que todos sejam um. E aqui no final fala, na segunda parte do versículo 21. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Tudo isso aqui que nós falamos, tudo aquilo que Jesus orou, pedindo a Deus, pedindo ao Pai, para que Ele fizesse com relação à igreja, com relação àqueles que estavam ali vivendo com Ele naquele momento, e para aqueles que viriam depois, tudo o que Jesus falou foi com o propósito de que o mundo saiba que Ele era o Filho de Deus, para que o mundo saiba, para que o mundo reconheça que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador das nossas vidas, que Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, aquele que é o único que pode ser o Senhor das nossas vidas. Esse realmente é o papel da igreja. O papel final, se a gente puder resumir tudo em um ponto só, é esse: mostrar Jesus para o mundo, mostrar quem é Jesus para o mundo. Muita gente só vê Jesus como um personagem da história, que separou ali antes e depois de Cristo. Muitos veem Jesus como um personagem que aparece na Páscoa ou no Natal, quem coloca Jesus no meio do Natal ali. Então, tem gente que acha que Jesus é simplesmente um personagem, mas Jesus não é isso. Jesus não é um personagem. Jesus, como a gente falou aqui antes, Ele é o caminho, a verdade, a vida, o Filho de Deus enviado ao mundo para salvar as nossas vidas. E o mundo só consegue saber disso se a gente contar para eles. A gente às vezes tem a tendência de achar que todo mundo sabe aquilo que a gente já sabe. Não sei se você já teve uma experiência como essa, de querer ensinar uma coisa para uma pessoa, falar assim, você vai aqui, que nem, filho quando vai ensinar alguma coisa para o pai no celular. Mãe, você abre o celular aqui, você abre aqui rapidinho, pá, vai aqui, mexe aqui, baixa aqui, digita isso, pá, tá tudo certo, beleza? A mãe fica olhando assim, quê? Vai olhando aqui, que mãe olha assim, pai olha assim. Como? Entendi, faz de novo. Por quê? Porque a gente acha que todo mundo sabe fazer aquilo que a gente já sabe fazer. Porque é intuitivo pra gente. Pô, muito comum, automático. Minha esposa, por exemplo. Minha esposa é estudante de medicina, né? Então ela sabe um monte de termo técnico aí, nome de remédio, um monte de nome, coisa. Aí ela de vez em quando chega pra mim e fala, amor, porque sei lá o quê, eu vou nem tentar falar os nomes das coisas, que não vou me embolar, falar um monte de besteira. Eu vou falar o nome de um remédio, que é os únicos que eu sei. Amor, falou que de pirona aqui faz isso. Tá, se você está falando eu concordo, mas eu não entendo nada que você está falando. A gente tem, às vezes, eu estou falando tudo isso por quê? Porque a gente tem a tendência de achar que todo mundo ao nosso redor sabe que Jesus é o Messias, todo mundo ao nosso redor sabe aquilo que Jesus representa, todo mundo ao nosso redor sabe que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas, que Jesus morreu por nós, que sacrificou por nós. A gente tem essa tendência de achar, porque é muito intuitivo para nós que estamos aqui. Eu nasci e fui criado a vida inteira dentro da igreja, então é natural para mim achar que todo mundo lê a Bíblia, todo mundo conhece o que a Bíblia tem. Desde que eu aprendi a falar, eu sei que a Bíblia tem 66 livros,
E sei o nome da maioria, a maioria não, sei de todos. Tem até a musiquinha que eu aprendi quando era bebezinho, comecei a aprender a falar Gênesis, Êxodo, Levítico, né? Mas tem que um monte de gente aqui, se eu falar que tem, sei lá, Malaquias na Bíblia, fala, que meu vizinho, Malaquias, está fazendo? A gente tem a tendência de achar que todo mundo sabe aquilo que a gente já sabe, mas a verdade é que o mundo carece de conhecer Jesus. Nos simples e mínimos detalhes, as pessoas carecem de conhecer Jesus. E cabe a nós mostrar Jesus para as pessoas. Esse é o papel da igreja. Se a igreja não faz isso, ela está sendo inútil. Inútil. Se a igreja não cumpre o papel para o qual ela foi inaugurada, ela é inútil. Não precisava nem existir. Poderia fechar suas portas e não ia fazer a menor diferença na sociedade. Mas essa não é a igreja que nós queremos ser. Amém? Essa não é a igreja que você quer ser, amém? Você quer ser uma igreja que cumpre o seu papel, amém? Amém. Eu gostaria de convidar a ficar de pé. O mundo só consegue crer que Jesus foi enviado por Deus se nós contarmos com o mundo, se nós cumprirmos o nosso papel. Tem uma fala de um grande autor, eu quero concluir essa fala aqui de hoje com essa citação de um grande escritor, de um grande autor chamado John Stott. Ele diz o seguinte: a igreja tem uma dupla responsabilidade em relação ao mundo ao seu redor. Por um lado, devemos viver, servir e testemunhar no mundo. Por outro, devemos evitar nos contaminar por ele. Assim, não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificar a nossa santidade nos conformando com ele. Nosso papel é sempre uma via de mão dupla com o mundo. Vivendo nele, estando no mundo, mas nunca sendo do mundo. Sendo presente no mundo, mas nunca passivamente, mas sim de forma ativa e mostrando Jesus para o mundo. Como inconformados, que desejam não necessariamente mudar todo o globo terrestre de uma hora para outra, mas talvez aquele clichê que faz todo sentido, mudar o mundo de alguém, que talvez só você consiga mudar. O papel da igreja é esse: mostrar Jesus, não se conformar, não se deixar influenciar. Espero que isso tenha ficado muito claro, que nós com certeza vamos continuar ouvindo muito a respeito do que a igreja é, o que a igreja faz, o que deve fazer. Mas não adianta nada a gente ser alimentado por isso o tempo todo, se a gente não colocar isso em prática. Não adianta. Nosso papel hoje, como aqueles que estão ouvindo, recebendo esse tipo de palavra, é deixar isso transbordar na gente, através da gente, para que os outros sejam alimentados com isso também. Queria te convidar a fechar os seus olhos, baixe sua cabeça. Queria que, antes mesmo de eu orar, eu vou estar aqui orando para a gente encerrar, mas antes mesmo de orar, eu queria que você se colocasse diante de Deus agora. Que você assuma diante dele, falando: Senhor, eu talvez não esteja cumprindo o meu papel de forma verdadeira ainda, mas eu quero isso. Eu quero assumir essa responsabilidade. Eu quero assumir isso para mim. Eu quero cumprir o papel que a igreja tem de verdade. Eu quero ser igreja de verdade. Eu não quero ser mais um. Não quero ser um crente chuchu. Eu não quero ser simplesmente e facilmente influenciável nos meios em que eu habito. Eu quero ser um crente que cumpre o papel de igreja de verdade. Se coloque diante de Deus, porque se eu posso muito bem orar por você, mas se você não fizer isso de forma consciente, não vai fazer a menor diferença.
Pai, nessa noite nós mais uma vez te agradecemos, porque a tua palavra é clara conosco. Nós agradecemos porque o Senhor fala com a gente, porque o Senhor se revela a nós, e agradecemos, Senhor, porque o Senhor deu o primeiro passo. O Senhor Jesus se entregou por nós em obediência, para que nós pudéssemos ser uma igreja obediente. O Senhor Jesus foi obediente ao Pai, para que nós, como igreja, possamos ser obedientes ao Senhor, à tua palavra. Jesus, nessa noite, como igreja, nós nos humilhamos diante do Senhor. Dizemos, Senhor, que precisamos, Pai, que o Senhor sonde os nossos corações. Se há algo de mal, algo de ruim, algo mundano dentro de nós, limpe agora, Senhor. Tira dentro de nós agora tudo aquilo que não vem do Senhor. Tira dentro de nós, Senhor, tudo aquilo que não pertence ao Senhor e tudo aquilo que não nos aproxima do Senhor. Se existe algum sentimento, algum pensamento dentro de nós, Jesus, nós pedimos agora, tira isso de nós. Não queremos ter pensamentos que nos afastem do Senhor. Não queremos ter sentimentos que nos afastem do Senhor. Não queremos tomar atitudes e decisões que nos afastem do Senhor. Não, Jesus. Nosso desejo é cumprir o nosso papel como igreja, não nos amoldando com esse mundo, vivendo a verdade que o Senhor nos pregou, nos ensinou de forma tão clara. Queremos, Jesus, que o nosso novo nascimento no Senhor seja realmente uma morte completa para o mundo. Jesus, nós desejamos ser testemunhas daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor fez em nós, para todos que estiverem ao nosso redor, que todos reconheçam o Senhor através das nossas vidas. Que assim como Israel é conhecida como a nação de Deus, assim como o Senhor é conhecido como Deus de Israel, que o Senhor possa também ser conhecido como Deus da igreja Semear, como o Deus do Daniel, o Deus do João, o Deus do Pedro. Que o Senhor possa ser reconhecido através das nossas vidas, e que através de nós o mundo veja o Senhor e reconheça que o Senhor Jesus é o caminho que leva ao Pai, o Messias prometido de Deus. Nos ajude, nos capacite, nos dê sabedoria, Senhor, para cumprir esses papéis que o Senhor deixou para nós. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus, Pai. Amém.